Olá, crianças! Na nossa aulinha de Geografia, já estamos no livro 2 e nós iremos estudar sobre a rua. A rua, né? Que todos vocês sabem que vocês moram em uma rua. Para começarmos, iremos estudar sobre os diferentes tipos de rua. Ao observarmos um lugar onde a gente convive, onde a gente vive, onde nós vivemos, é possível ver as diferenças se há que existe em uma rua ou em outra. Algumas ruas elas são largas, outras são estreitas, umas são com asfalto, outras são com terrenos, terra e outras até com um paralelepípedo. Algumas com muitas lojas, outras com muitas casas. Há também as ruas com indústrias ou com movimento de pessoas muitos e pouco veículos, ou com muito movimento de pessoas e de veículos na rua, ou aquela que é totalmente tranquila. Enfim, sabemos que existe diversidade em tipos de ruas, né? E como a tia falou, vocês vão ver alguns exemplos onde a tia estará apresentando para vocês. Vejam esse exemplo de uma rua larga. Ela apresenta estabelecimentos comerciais com movimento de carros, pessoas, e ela se localiza lá em São Paulo. As ruas elas são estreitas e elas são com esse calçamento que vocês estão vendo aí, que é o que a gente chama de paralelepípedos, e que existe somente muitas moradias e pouco movimento de carros e de pessoas. Também existem algumas ruas, como você está vendo, que elas são estreitas e que ela é com terra, ela não tem nenhuma pavimentação, que a gente chama. E também tem pouco movimento de carros e de pessoas. Na área rural, a gente sabe que existe rua, mas que geralmente não são asfaltadas e o tráfego, no caso de veículos e pessoas, é bem menor do que na área urbana, ou seja, do que na área da cidade. Vocês agora vão ver um exemplo que a tia vai mostrar a vocês de uma estrada rural. Observe essa estrada rural, né? Ela não tem pavimentação, certo? É localizada na área rural, ou seja, no campo. E notamos que nela, o que a gente vê esse barro, né? Como a gente chama. Por quê? Porque lá na área rural as ruas não são pavimentadas, não são asfaltadas, né? Então vimos que existem ruas que são largas, ruas que são estreitas, ruas com asfalto, ruas com paralelepípedo, ruas com muito movimentos, ruas com poucos movimentos, dentre outras qualidades de rua que temos, certo? A acessibilidade nas ruas. Para uma pessoa com deficiência, andar nas ruas sabemos que deveria ser algo normal, mas não é para as pessoas com deficiência. Existe uma lei que diz que as pessoas que apresentam alguma deficiência têm direito a estudar, de ter um atendimento em hospitais e a trabalhar como todas aquelas pessoas que não têm deficiências, né? Então a tia vai ler um pedacinho da lei, vocês vão verem o que é que está escrito nessa lei. Artigo 2. Ao poder público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos de educação, saúde, infância, a maternidade e a outros
à previdência social, ao lazer e a outros que decorrem da Constituição e das leis, proporciona seu bem-estar pessoal, social e econômico. Essa lei, ela garante a todas as pessoas com deficiências o seu direito, para que algumas de suas caminhadas e sua vida sejam fáceis. Conheça a seguir alguns dos seus direitos que a tia vai mostrar. Como assim, tia? Quando a gente fala de acessibilidade, é que essas pessoas têm o direito com facilidade a chegar onde ele quer, com acesso fácil. Por isso que a gente chama de acessibilidade. E no caso, a gente está falando de acessibilidade nas ruas, né? Então, é um direito dessas pessoas com deficiências, que ela pode ser de deficiência visual, né? Que é aquela pessoa que não tem a visão, auditiva, ou também aquelas pessoas que são cadeirantes, entre outras deficiências que existem, né? Então essas são as questões de acessibilidade que a gente pede nas ruas. E quando a gente fala de acessibilidade, deveria ter nas ruas essas coisas que facilitassem a vida dessas pessoas com deficiência, como a sinalização tátil, que é quando a gente vê no piso das calçadas, né, serem diferentes. Já vai sair um pouquinho e vocês vão visualizar o que é uma sinalização tátil. A sinalização tátil no piso deve ser diferente do piso para chamar a atenção do deficiente visual ao pisar ou sentir, com o uso de acessório que o acompanhe. Então, esta é uma das acessibilidades que chamamos, que é essa tátil, né? Tátil é aquela que a gente consegue tocar. Outro direito que eles têm é a sinalização sonora, que trata-se do semáforo sonoro que orienta os pedestres com deficiência a atravessar as ruas com segurança. Vocês estão vendo a imagem de um semáforo sonoro, no qual ele emite som, certo? E aquelas pessoas que têm a dificuldade, que têm a escutar e atravessar no momento certo sem que haja algum acidente. Outra coisa que eles têm como direito garantido são elevadores nos transportes públicos. Os transportes públicos, como ônibus, precisam apresentar um elevador que desloque a cadeira de rodas para dentro do veículo com segurança. Sabemos que nos ônibus o que a gente mais encontra são os degraus, né? E para quem é cadeirante, isso é um empecilho, porque para subir ali vai ser dificultoso. Então é preciso sim que os ônibus públicos eles tenham essa forma, adequação que a gente chama, para aquelas pessoas que usam cadeira de rodas, porque são elevadores que vai transportar o cadeirante até a parte de cima do ônibus. Também outro direito garantido que eles têm são direitos às calçadas rebaixadas, né? Como assim? As calçadas, ela tem que estar sempre em um bom estado, certo? Para não atrapalhar o caminho do cadeirante de rodas. Além de existir rebaixamento das calçadas para a rua e para facilitar o ir e o vir do cadeirante. Notamos que nas calçadas, você já deve ter observado isso, na calçada da escola de vocês, que a gente vê com frequência, nos locais de acesso, né? Nos bancos, em lojas, a gente sempre vê aquela parte rebaixada, como vocês estão vendo aí, que é até com o símbolozinho da cadeira, né? E isso daí dá o direito para que o cadeirante suba ali com facilidade, sem ter nenhum empecilho. Então é uma lei que garante esse direito para eles, né? Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha. Vimos muita coisa, vimos que existe ruas largas, ruas estreitas, ruas com muito movimento, rua com pouco movimento, que existem ruas asfaltadas, ruas calçadas com paralelepípedo, existem ruas que é somente no barro,
mas também vimos que na área rural existem as ruas que elas não são asfaltadas, são a estrada totalmente de barro, né? De barro, não, de terra, que a gente chama. Por quê? Porque está em uma área rural. E na área rural, normalmente as cidades, os locais rurais, eles não têm asfaltamento, né? Que até para não, eu digo que é uma forma de não tirar a característica daquele local, né? Que o campo lembra muito a natureza, não lembra modificações. Outra coisa que a gente viu bastante nessa aulinha da gente foi sobre a acessibilidade, que é um direito que tem garantido para as pessoas que têm deficiência, né? E vimos alguns dos direitos que eles ganharam com o tempo. Infelizmente, nem tudo está do jeitinho que era para ser, garantindo os direitos deles, mas é lei, é direito, e eles têm que buscar pelo direito daqueles quando não houver, né? A acessibilidade é uma forma de ajudar essas pessoas que estão limitadas por algum acontecimento, alguma coisa que aconteceu com eles, certo? Não é que eles sejam diferentes, não. Deficiência não significa que a pessoa é diferente, somos iguais do mesmo jeito. Ele só está limitado a alguma ação, né? Como a tia disse, a pessoa que não tem a visão está limitada a alguma ação. Então tem as leis que garantem o direito a ele. Quem é cadeirante, ela não tem a acessibilidade a subir uma calçada com a facilidade que as pessoas normais têm. Então são direitos que eles têm que ser garantidos, né? Que é o poder público que tem que fazer esses direitos valer, a justiça tem que fazer valer. Então, uma das coisas que vimos hoje foi sobre a acessibilidade, né? Que são os direitos dessas pessoas com deficiência, que é este símbolozinho que vocês estão vendo aí, que normalmente a gente vê na cozinha azul, né? O direito de acessibilidade. É um direito para essas pessoas que têm que ser garantidos e que têm que ser cumpridos. Espero que vocês tenham guardado muita coisinha nessa cabecinha de vocês, que vocês tenham amado a história, que te ama quando é essas histórias de direito, né? Além de ser de coisas descobertas que a gente descobre, fazer com que o ser humano vamos dizer assim, se identifique e perceba o quanto todos nós somos iguais, independente de raça, de cor, de ter visão, de não ter visão, entre outras coisas, né? Então, vamos lá e até mais tarde na nossa sala de aula virtual.